Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com muitos clássicos espalhados pelo país de norte a sul. No Nordeste, 2 clássicos. O Vitória venceu o Bahia por 3-2. Tivemos Fortaleza e Ceará empatando em 3-3. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama venceu o Botafogo por 4-2. Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians empataram em 2-2. E no Paranaense, que é o nosso assunto desse momento, também teve empate. Coxa e Furacão empataram em 1-1 pelo Paranaense 2024, rodada de número 10. Faltando apenas uma para definir, a classificação, definir a ordem dos classificados. E um jogo de 1-1 que a gente estava querendo ver, fiz até um vídeo pré-jogo sobre isso, para saber realmente como é que tá aí o Furacão, Coxa. O último jogo que eu vi do Furacão, eu vi a torcida reclamar bastante. Queria ver como é que tava, em que estágio tava o Coxa, tava o Coritiba. E deu para tirar boas ideias, boas noções em relação aos times. Lógico, não é por causa de um jogo que você vai detalhar as coisas ou definir. Se tivesse vencedor, perdedor, quem perdeu tá tudo errado, quem venceu tá uma maravilha, também não seria assim. É empate, será que tá os dois ruins? Será que o copo é meio vazio, é meio cheio? Então a gente vai falar sobre isso e eu, da forma como eu sempre agi aqui no canal, eu vou dar a minha opinião de espectador de futebol, de amante do futebol. Às vezes, a gente estuda um pouquinho, principalmente tática, para conhecer um pouco, já que o canal cresceu. A gente tem que também dar uma estudada, não adianta só ir pelo achismo. Você tem que ir para algumas coisas mais palpáveis, mas não gosto muito da teoria, mas a teoria muitas vezes é importante para você entender a prática. Então a gente acaba estudando também um pouquinho, que acaba sendo legal, porque você acaba visualizando algumas coisas um pouquinho melhor em relação a simplesmente você torcer. Então, Coxa e Furacão 1-1, vamos falar do jogo, vamos falar do resultado e vamos falar da classificação, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Coxa, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canalzinho com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui de cara pra gente falar da classificação. Bom, ao término da 10ª rodada, todos os times com 10 rodadas, o Atlético Paranaense é o primeiro colocado com 22 pontos. O Coritiba na segunda colocação com 21 pontos. O terceiro colocado é o Maringá com 20, o quarto colocado é o Operário com 15, o quinto colocado é o Cianorte com 14, o sexto colocado é o Azures com 14, o sétimo é o Cascavel com 13, e o Londrina é o oitavo colocado com 11. São os 8 classificados. Aí na 9ª colocação é o São Joséense com 8, na 10ª é o PSTC com 8 e na zona de rebaixamento Andraus Brasil também com 8 e Galo Maringá com 7.
Ou seja, a dupla Atletiba continua na liderança do campeonato. Os dois com 6 vitórias, a diferença é que o Atlético tem 4 empates e nenhuma derrota, e o Coritiba tem 3 empates e 1 derrota. Por isso, o Furacão está na frente na tabela. Bom, os 2 gols saíram no primeiro tempo. Um do Mastriani, né? Jogou uma bola ali com o Canóbio dentro da área, ele escora, bate no goleiro, traz o Mastriani. E o do Coritiba também no final do primeiro tempo, a bola também jogada dentro da área, muito, muito parecido. Os gols, dando o placar no primeiro tempo 1-1 e o placar final do jogo. O jogo foi bem parelho. Com momentos alternados. Momento do Coritiba, momento do Furacão, Coritiba, Furacão. Então o jogo alternou. Nos momentos o campo estava um pouco pesado lá do Couto, porque choveu. Os dois times tentando colocar velocidade. O Robson com muita disposição, correndo bastante, armando ali pelo meio, vindo buscar, puxando com contra-ataque. Interessante, Filipinho pelo lado do Atlético Paranaense, que eu não tinha visto ainda. Interessante, o jogador, o Mastriani, eu já tinha visto jogar, não no Atlético Paranaense, antes do Atlético Paranaense, ele sempre chamou um pouco a atenção, mas entrou o Atlético Paranaense com o Mastriani e o Pablo. É uma formação que eu não tinha visto ainda. Eu vou ser bem sincero, cara, essa formação do Pablo com o Mastriani é simplesmente gosto. Eu não gostei, tá? Eu não gostei porque você fica com o time, apesar do Pablo sair mais da área e ser mais armador, mas eu vejo o Furacão muito fixo, um time mais preso. Eu prefiro um time mais solto, com a movimentação maior, lógico. Estavam faltando peças, tanto do Atlético Paranaense como do Coritiba, que iniciou com o time, e logo 2 jogadores se machucaram, teve que mudar, então isso altera um pouco a estratégia do time. Isso acaba assim prejudicando, mas eu gostei o desenvolvimento, alternando, cada um da sua maneira, tentando sempre botar um pouco de velocidade no jogo. Agora, cara, o placar foi justo. Eu não acho que o placar foi injusto. Para mim, o placar foi justo. Tivemos bola na trave, jogadores tomando cartão amarelo, Fernandinho quase que podia ser expulso, um bate-boca aqui ou lá, mas muito, muito normal de um clássico. Tivemos o Osório mandando beijinho lá para a torcida do Coritiba. Eu concordo com o narrador e comentarista por onde eu estava vendo. Não acho nada demais, desde que não seja exagerado, né? Porque aí o torcedor não vai entender, tá? O torcedor não vai entender. O torcedor de qualquer um, tanto do Coxa quanto do Furacão, se fosse ao contrário, se fosse o Guto Ferreira mandando um beijinho para a torcida do Atlético Paranaense, a torcida do Atlético Paranaense já está falando barbaridade, como a do Coxa ia falar. E eu particularmente, eu acho isso mal. Sim. Sou daquele ponto de vista de que a torcida pode tudo, pode xingar, pode ofender, ficar xingando o cara o tempo inteiro. Aí quando responde, não pode. Porque não pode responder o torcedor. Não pode por quê? Vento que venta lá, venta cá, irmão. Se o torcedor xinga, fala, faz e acontece, ele tá dando direito da mesma coisa. Então, irmão, esse papo que, não, a torcida xingou, o jogador não pode revidar. Eu acho isso uma grande babaquice. Principalmente as federações, quando falam, não, o jogador não pode fazer isso, que atiça a violência. Bom, ele não está atiçando violência
nada. Quem tá atiçando a violência é a torcida, pô. Que fica xingando o cara o tempo inteiro, pô. Aí o cara é de ferro. Ele tem que... Porra, não dá, irmão. Não dá. Mas eu entendo quando alguns falam, porque a torcida acaba levando pro lado da violência. E alguns jogadores babacas, essa é a minha opinião, alguns jogadores babacas, veem uma situação dessa e levam isso pra dentro de campo. Então tem que se tomar um pouco cuidado sobre isso. Acho eu que o Osório tava caindo um pouco na pilha da torcida do Coxa. Pô, cara, a torcida ficar falando o pé do ouvido do treinador, isso é normal, irmão. Ele é um cara experiente, já devia estar acostumado, mas de vez em quando, cara, até por pressão, por alguma situação assim, pode sair um pouco do ponto, mas eu particularmente acho normal. Mas o problema todo é que torcida não acha. A torcida geral, tá? Não vou falar 100%, óbvio. Mas a maioria da parte dos torcedores acha que pode fazer, mas não pode receber. Ele pode fazer o que ele quiser, xingar, mas quando alguém revida, não pode. Não é assim que funciona. Mas é assim que a boa parte da torcida pensa. Tivemos algumas mexidas nos times. O Atlético Paranaense chegou em um determinado momento que tirou o Pablo e tirou o Mastriani e ficou um time mais leve. Ele congestionou mais o meio de campo. O Atlético Paranaense melhorou e ficou mais solto. É o que eu estava falando em relação ao Pablo e o Mastriani. Parece que o time fica um pouco engessado. Do jeito que ele fez no segundo tempo, o time ficou um pouco mais solto. Cara, mas eu gostei do jogo. Vontade, variação de jogadas, alguns erros defensivos de espaço, mas estão os dois times à procura, igual o Marcelo D2 fala, a procura da batida perfeita, né? Tanto Atlético Paranaense quanto o Coritiba estão à procura da batida perfeita, o time. Estão à procura do ponto ideal, do time ideal, da formatação ideal. A torcida do Atlético Paranaense reclama bastante do Osório, porque ele mexe muito o time. O Guto também está ali encontrando o ponto ideal para o seu time. E o empate para mim foi justo. Agora tem um detalhe, né? A gente está falando em olhar para o futuro de um time que está na Série A e o outro que está na Série B. Então é óbvio, é lógico que o time que está na Série A não vai achar que o empate foi bom. Por quê? Porque o seu time está na Série A e o adversário na Série B. Então quem está na Série A, o torcedor, obviamente pensa, eu sou o favorito, eu tenho que ganhar. E aí quando não ganha, que decepção, que vexame. Aí tem um pouco de soberba, né? Aí tem um pouco de não entender o momento, né? De viajar um pouco na maionese. E quando o time que está na Série B vence ou empata fazendo um jogo bom, ele olha para o lado e fala, opa, eu empatei com um time que está na Série A, sendo bem competitivo, eu tenho um parâmetro para a Série B. Então esse jogo de empate entre times rivais, mas que estão em categorias diferentes, geralmente, quando dá empate, dependendo de como for o jogo, o time que está, no caso da Série B, o Coritiba, ele entende como um ponto mais positivo do que o que está na Série A. Mas eu vi uma competição, o time ser bem competitivo, os dois. Mas é óbvio que eu tenho certeza que a torcida do Furacão enxerga ser competitivo, mas não vai aceitar muito esse empate, porque foi contra um time da Série B. E o Coritiba vai falar, bom, merecemos ter ganho, fizemos um jogo bem competitivo, poderíamos ter ganho.
mas empatamos com o time de Série A. Bom, ou seja, estamos muito competitivos e muito fortes para a Série B. Eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que é isso que estão pensando. Mas eu, na minha visão, gostei do jogo. Não achei um jogaço. Achei que o jogo poderia ser melhor. Porém, na minha visão, o jogo poderia ter outras nuances, poderia ter sido um pouco melhor por parte do Atlético Paranaense. Eu acho que quem poderia fazer o jogo ser melhor era o Atlético Paranaense. Não foi ruim, mas faltou alguma coisa. E aí, quando eu falo de competitividade, jogo melhor, eu tô olhando pro Furacão. O que ele tem que fazer? Copa do Brasil, Sul-Americana, Série A. E o Coxa, eu fico olhando para a Série B. Então, o parâmetro desse jogo, o termômetro desse jogo, lógico que tende para o lado do Coxa. Por quê? Ele fez um bom jogo, empatou contra um time da Série A. Então, amigo torcedor, empate foi justo, foi um bom jogo. Acho que podia mais, principalmente por parte do Atlético Paranaense. E se eu tivesse que falar, Magalhães, quem é que está mais pronto? Você olhando esse jogo. Na minha opinião, o Coxa está mais pronto para o que vem em 2024 do que o Atlético Paranaense. Para mim, o Atlético Paranaense ainda não se encontrou. O Coxa também não, mas está mais evoluído, está com alguns passos à frente em relação ao Furacão e em relação aos seus objetivos, diante do que a gente viu no Clássico. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!